Haddad, você entra num contexto hoje em que o Estado de São Paulo enfrenta alguns desafios. Por exemplo, você pega uma Sabesp privatizada. Numa possível gestão tua, como que seria essa revisão das concessões públicas de serviços essenciais para a população? Olha, eu imaginava em 2022 que se o Tarcísio ganhasse, ele ia se precipitar e cometer um erro, que foi revisto na Europa em 200 casos, que foi a privatização da água, que não deu muito certo em lugar nenhum. E o que está se vendo hoje nas áreas de atendimento da Sabesp é que a conta está subindo, a qualidade do serviço está caindo, a população está se sentindo muito abandonada. As reclamações no PROCON, se vocês forem apurar no PROCON, ela bateu recorde. O lucro da Sabesp é a única coisa que cresce no estado de São Paulo, é o lucro da Sabesp, que é uma empresa recém-privatizada, né? E quando se fala em investimento da Sabesp, de boca cheia, está, em termos de tratamento de água e tratamento de esgoto, não está se fazendo grandes investimentos. O que está se fazendo são conexões, troca de hidrômetro, isso está acontecendo para fazer o lucro da companhia subir. A primeira providência é os prefeitos que estão fora da área da Sabesp precisam receber uma orientação. Nós não queremos, como o governo do estado está fazendo, impor um modelo para os prefeitos, mas eles não podem tomar decisão sem estar informados sobre as consequências dos seus atos para as futuras gerações, né? Porque pode ser bacana botar um dinheiro no caixa, mas depois isso vai sair caro. Você põe um dinheiro no caixa, nem é tanto assim, porque foi vendida a baixo custo, a Sabesp foi vendida a um preço muito abaixo do mercado, e isso é efêmero, isso acaba, como acabou. O dinheiro da Sabesp já evaporou e ninguém sabe onde foi. Então é preciso muito cuidado com o saneamento básico no mundo inteiro. Então nós vamos chamar os prefeitos que ainda não privatizaram esses serviços e vamos fazer um trabalho sério de informação, de apuração, para que esse processo de privatização selvagem que está acontecendo. A EMAI, inclusive, foi o grupo do Vorcaro que comprou a EMAI, né? Foi aquele ecossistema do Master, né, que comprou a EMAI. O dinheiro da EMAI foi usado para comprar CDB do Master. Ou seja, tudo errado, tudo fora de controle. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa como patrimônio dos paulistas. É um patrimônio construído há muitas décadas pelo povo de São Paulo. Então não dá para tratar patrimônio público dessa maneira. Jairo Almeida, do nosso informativo de Conchas. Ministro, o Hospital das Clínicas da Faculdade da Unesp, aqui de Botucatu, ele atende 100 municípios de toda a região e está passando por sérios problemas estruturais e financeiros. Qual os recursos que poderiam ser destinados para essa unidade? Olha, tem arranjos que estão sendo feitos com hospitais das clínicas que, sobretudo, vinculados à universidade, né? Eu visitei um agora em Bauru, aqui o da USP, né? O daqui é da Unesp. Então você tem arranjos diferentes, né? Agora, há uma pretensão de encaixar os recursos dos hospitais que atendem, hospitais de referência regional, também pelo SUS, né? O SUS ajudar a custear esses hospitais. Então nós fizemos isso no plano federal. No governo federal nós tínhamos mais de 50 hospitais universitários e nós colocamos debaixo de um mesmo guarda-chuva, que hoje chama HU Brasil. É uma empresa estatal, 100% pública, 100% SUS, que ajuda na gestão dos hospitais com grande eficiência, porque centraliza as compras, tem um plano de carreira só para todo mundo, né? Eu tenho que sentar com a comunidade universitária para entender qual é o processo que eles imaginam que é o mais correto, né? Porque tem vários modelos concorrentes e não dá para ser de cima para baixo. O HU Brasil foi construído com os reitores das universidades. Então eu vou chamar os reitores das universidades e nós vamos fazer um arranjo dos hospitais universitários de referência para que eles tenham como aconteceu com os hospitais federais, para que eles tenham sustentabilidade. Haddad, Botucatu, assim como outras cidades aqui da região, dependem muito da universidade na questão ensino, pesquisa e extensão.
Alguns alunos, já os alunos da USP entraram numa paralisação, os da Unesp e da Unicamp também entraram nessa paralisação, numa possível reestruturação. Muito se reclama da cota parte do ICMS que é destinado para essas universidades. Haveria um reajuste, uma reorganização disso. E aproveitando a deixa, Haddad, ontem houve a aprovação do fim da escala 6x1. Isso, como ministro da Fazenda, como é que você analisa agora a dinâmica econômica do país? Olha, a questão, começando pelo fim, a questão da jornada de trabalho, ela é um assunto que saiu de pauta na Constituinte de 88, porque ela fixou em 44 horas a jornada semanal de trabalho, e desde 1988 esse assunto não voltou à tona, né? A sociedade civil começou a se manifestar, porque entendeu que já era o momento do Brasil dar um passo que vários países do mundo fizeram, em busca de qualidade de vida e também de aumento da produtividade do trabalho, porque há estudos que demonstram que um trabalhador, né, com uma jornada mais humana, né, ele rende mais para a empresa, né, e isso tem sido disseminado. O Congresso resolveu, a partir da provocação do presidente Lula, estudar o tema, né, e a Câmara deu esse primeiro passo. Eu penso que tem havido negociação, né, o pessoal do Bolsonaro queria um prazo de transição de 10 anos, todo mundo achou um absurdo, a gente já são 40, quase 40 que se passaram. Então a Câmara fixou em 2 anos, né, a transição, mas eu entendo que o Senado vai ser sensível a esse clamor social e deve aprovar ainda esse ano, né, apesar da pressão que tem havido da direita, deve aprovar esse ano uma redução da jornada de trabalho. Tem havido circulação de estudos, de impacto e tudo mais. O senador tem todo o direito de se manifestar, de recalibrar e tal, mas eu penso que o conceito geral, ele está firmado e bem fundamentado. Eu não vejo grande impacto a partir de um prazo de adaptação, um grande impacto para as empresas. Com relação ao financiamento das universidades paulistas. Olha, eu até falei sobre isso hoje num debate, tem os 9,57% do ICMS vem sendo cumprido, né? Desde sempre, né? Aliás, desde que foi fixado nos anos 90. Existe hoje um problema, não, um bom desafio, que é o da permanência dos jovens na universidade em virtude da mudança de perfil. Você começou a atender muito mais um público de escola pública na universidade pública do que no passado recente, em que só entrava na universidade pública aluno de escola particular. Esse aluno de escola pública tem necessidades que o aluno de escola particular não tinha no passado, entendeu? Como moradia estudantil, restaurante universitário, transporte, essas coisas vêm à tona agora porque o filho do trabalhador está na universidade, o povo negro está na universidade, muito mais presença do que no passado. Não tem como escapar desse debate, porque você tem que fazer a seguinte conta: quanto custa manter um aluno na universidade com esse perfil, em termos de uma bolsa permanência, em termos de um restaurante universitário? Tem um custo, mas quanto custa perder esse aluno, se ele evadir? Quanto custou aquela vaga que ele preencheu, se ele evadir? E a gente deixar de ter um engenheiro, um advogado, um professor, um enfermeiro, se a gente deixar de ter uma pessoa que está em formação por causa de R$200 de bolsa, de R$150 de bolsa, é uma conta que não fecha. Então nós precisamos ter sensibilidade de entender que existe uma questão, isso também existe no plano federal. Nós fizemos um Plano Nacional de Assistência Estudantil lá 20 anos atrás, né? 20 anos atrás nós fizemos um grande Programa Nacional de Assistência Estudantil, vai ter que fazer. Então, mas para isso tem formas, tem engenharia para isso. Tem bolsa de iniciação científica, tem bolsa de iniciação à docência, tem programas de extensão, tem estágio, tem aprendizagem, tem várias formas de você contornar essa situação com boa vontade, tá bom? Caso o senhor venha disputar e assumir o governo do estado, qual a sua prioridade, quais as suas prioridades para o interior paulista? Eu estou muito preocupado com segurança pública. Eu penso que a sensação de segurança ela está muito precária e nós temos um plano de segurança praticamente formatado já.
praticamente formatado. Eu, nesses 2 meses, dediquei muito tempo a essa questão. Eu passei a me interessar por ela ainda no Ministério da Fazenda. Hoje mesmo teve uma operação Carbono Oculto 2, né, que desbaratou o crime organizado mais uma vez, envolvendo fintech, envolvendo pôr de gasolina, envolvendo... e a Receita Federal tem feito um trabalho inestimável desde que eu assumi o Ministério da Fazenda. Eu me envolvi com o tema da segurança, o Ministério da Justiça, o próprio presidente, no seu debate internacional com o Trump, colocou o tema da segurança. A aduana também é da Receita Federal, ela que cuida da aduana, e a gente vê desde importação, contrabando de arma de fogo dos Estados Unidos, lavagem de dinheiro no estado de Delaware, nos Estados Unidos, do crime organizado no Brasil. Então, eu tenho para mim que nós temos que enfrentar esse desafio e colocar um sistema único de segurança pública no ar. Infelizmente, o governo de São Paulo atual lutou contra o sistema único de segurança pública, tanto na PEC da segurança pública quanto na lei antifacção. Está errado. São Paulo tem que, junto à União, liderar um processo de integração das forças de segurança pública. Se não tiver integração, o crime vai ficar mais organizado do que nós e vai vencer. Mas se nós nos organizarmos, a gente combate o crime com muita facilidade, porque nós temos muito mais estrutura organizados do que eles. Então é tudo uma questão de fazer opção. Agora, você tem que colocar o interesse nacional acima de interesses ideológicos e fazer o pacto federativo pela segurança pública. Obrigada, gente. Tá bom?